Vamos lá. Então, vamos começar o terceiro capítulo de Geret HaTeshuvah. Então, na prática, nós tínhamos visto no segundo capítulo, e se lembram, foi na segunda-feira, que apesar de que, para o próprio assunto da Teshuvah, não se exige nenhum tipo de jejum, certo? Para fazer Teshuvah, o único que tem que ter é a vontade de fazer Teshuvah, o desejo profundo, sincero de fazer Teshuvah. Quando você tem esse profundo, sincero de fazer Teshuvah, automaticamente isso daqui é suficiente. Então, da mesma maneira que na época do Beit HaMikdash, que quando ele estava em pé, a gente tinha obrigação, precisava, depois de fazer Teshuvah, trazer um korban como prova de boa vontade, certo? Então, na prática, se traz também que a gente precisa hoje em dia também demonstrar nossa boa vontade sobre as mitzvot positivas. Então, que era o assunto de como está escrito, venir tzalol lechaper alav, e será aceito para ele para espiar por ele, assim como nos diz a Torá. Então, da mesma maneira, aquela pessoa que faz tshuva, que se arrepende, que ela mudou, entre aspas, a sua conduta, decidiu mudar pelo menos, por enquanto, então, o jejum vem substituindo aquele korban. Então, não é necessário ele jejuar ou ele infligir sofrimento sobre si próprio, nada disso. E nós vamos ver, inclusive o Marcos tinha perguntado no final do shiur anterior, a quantidade de jejuns que tínhamos visto conforme o Arizal, etc., como a gente sabe e demais, nós falamos que íamos ver isso posteriormente. Certo? Isso como uma breve introdução do que falamos no capítulo anterior, poder dar sequência neste capítulo. Começamos então o terceiro capítulo. Vehine Chachmei Musar, e eis que os sábios que nos ensinam questões éticas e morais, os últimos sábios, Achronim, Nechleku, Bemishechatah Het Echad Peamim Rabot. Eles têm divergência entre eles como seria a situação de uma pessoa que transgrediu uma transgressão, mas várias vezes. Ou seja, se nós temos 613 mitzvot, poderíamos transgredir, Deus nos livre, 613 vezes. Ou seja, cada mitzvah, 613 mitzvot. Mas o que está falando aqui, que uma das mitzvot, mas ele transgrediu repetidas vezes. Por exemplo, tem a mitzvah que é proibido mentir, certo? Então, se a pessoa mentiu várias vezes, certo? Já, um erro foi feito uma vez ou foi feito várias vezes, mas da mesma mitzvah. Só para vocês entenderem como introdução, o que acontece? Vamos imaginar que essa é basicamente a discussão entre os sábios, vamos imaginar que você manchou a roupa, como nós tínhamos explicado o exemplo da roupa que se suja, certo? Que tinha que esfregar. Se manchou a roupa uma vez, por exemplo, com graxa, com tinta, com alguma coisa, essa sujeira se impregna num tecido numa determinada camada. A pergunta é a seguinte: se eu sujar uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta vez, estou fazendo que essa camada fique mais profunda? Ou uma vez que sujou, já está sujo? Que diferença faz? Acabou, já sujou. Deu para entender qual a diferença? Ou seja, se o fato de estar, vamos dizer, mais encardido afeta ou não. Tá bom? Então vamos lá. O pessoal que está em silêncio, se quiser perguntar, pode ficar à vontade. Se está claro, continuamos. Então, vamos voltar. Então, uma pessoa que fez uma determinada transgressão, determinadas e repetidas vezes, Peamim Rabot, de Yesh Omrim, Shetzarich, Leitanot, Mispar Atzomot, Leoto Het, Peamim Rabot, que fia Mispar Asher Hatá. Então, talvez ele tenha que jejuar por aquele pecado que ele fez. Se ele, esse determinado pecado, por exemplo, transgrediu 10 vezes, então vai ter que jejuar 10 vezes a quantidade de jejuns. O exemplo prático. Por exemplo, nós falamos o exemplo da pessoa que mentiu. Então, se ele mentiu 10 vezes, vai ter que jejuar 10 vezes a quantidade correspondente.
Vocês se lembram que nós tínhamos visto, na vez anterior, por exemplo, que a pessoa que perdeu de fazer tefilá, que é uma mitzvah de nossos sábios, por exemplo, tem que fazer 61 jejuns. Se ele perdeu de rezar 10 vezes, vai ter que fazer, então, quantos jejuns? 61 vezes 10 vezes. Ou seja, 610 jejuns. Está claro? Por quê? Porque cada vez que ele transgrediu, vamos dizer assim, o pecado se impregnou um pouco mais. Então, vamos lá. Ele vai dar um exemplo diferente. Baruch Hashem, não tem mulheres no shiur hoje. Kigon amotzi zera levatala. Como, por exemplo, a pessoa que desperdicia sêmen em vão, que é muito grave. שמספר הצומות המפורש בתיקוני תשובה מהאריזל, que a quantidade de jejuns que ele tem que fazer, conforme o Arizal, o Rav Yitzhak Luria explicou, em Pei Dalet são 84 jejuns. Ou seja, se ele pecou, então, ele fez esta transgressão, Veim Chatabazé, Eser ou Esrim Peamim, Al derech mashal, se ele transgrediu com isto 10 ou 20 vezes, por exemplo, tzarech litanot, 10 ou 20 peamim, peidalet vechen leolam. Ele terá que jejuar, então, 10 ou 20 vezes 84, ou seja, 840 ou 1680, e assim por diante. Porque seria multiplicar a quantidade de jejum para a transgressão pela quantidade de vezes que ele transgrediu. Pois sempre o jejum para cada pecado já está fixado, entre aspas, conforme a Arizal nos ensinou. Dumiá de Korban Hatat. E assemelha isto com o Korban, a oferenda que é chamada Hatat. Hatat é de transgressão. Por que essa oferenda? Como, na verdade, Shechayav le havia colpado que precisa, por cada pecado que ele fez, trazer um korban. E se esse pecado ele fez 10 vezes, vai ter que trazer 10 korbanot, 10 oferendas. Então, simplesmente, ele tem que, entre aspas, repetir novamente o que ele fez, ou, eventualmente, o que ele transgrediu. Veyesh medamim minyan zele korban olah. Abba al mitzvot aseh. Agora, nós tínhamos visto que, na verdade, quando a pessoa transgrediu uma mitzvah positiva, por exemplo, tinha que fazer tefilá e não fez, já deixou de fazer algo positivo. Na verdade, que korban tinha que trazer? Falamos na introdução hoje, um korban olá, um korban de holocausto, de elevação, certo? Se ele vai trazer um korban de elevação, um korban olá, que é chamado de holocausto em português, então, consequentemente, o que acontece? Já não é korban hatat. Se comparamos com Korban Olá, então a situação é diferente. Por quê? De afilo al kama mitzvot aseh, que mesmo que ele transgrediu várias mitzvot aseh, certo? Mitkaper, ele será expiado na prática beolá achat, com uma só oferenda de olá. Que dita para Gemara, para Kama de Zvachim, como diz o primeiro capítulo do Tratado de Zvachim no Talmud. Que lá consta que se você transgrediu várias vezes mitzvah positiva, então não rezei, que tinha que rezar, não estudei, que tinha que estudar. Um korban olá me espia por tudo isso. Ou seja, uma oferenda de olá vai me limpar tudo isso. Uma vez que limpou tudo isso, já está todo limpo, não tenho mais, entre aspas, essa complicação, esse problema. Então já está tudo resolvido. Automaticamente ficou tudo bem. Ok? Que significa ficou tudo bem com o korban, valeu. Não preciso trazer 10 vezes o korban, ou 20 vezes o korban, um só é suficiente. Ou seja, na prática, a diferença qual é? Se eu vou comparar com a oferenda de Hatat ou com a oferenda de Olá. Se comparo com a oferenda de Hatat, então na prática vou precisar trazer a quantidade de transgressões, será a quantidade certa de, como chama? A quantidade de transgressões será proporcional à quantidade de oferendas que eu vou ter que trazer.
Ao contrário, a quantidade de ofrendas será proporcional à quantidade de transgressões. Se vou comparar com o Corban Olá, vai ser para todos eles. Certo? Então, como fica? Vemos aqui duas posições totalmente divergentes. Então, nos ensina que, na verdade, o Admor Azaken, Beachra, Amekubelet Bazé, contudo, entre essas duas opiniões, se costuma chegar, entre aspas, a um término médio. Qual o término médio? Não é simplesmente um diz 20 e outro diz 1, fazemos 10 e ficamos pela metade. Simples. Leitanot Gimel Peamim, que foi para tomar de Hetze. Tem que jejuar 3 vezes a quantidade de jejuns. Por quê? Vamos lá explicar. Daqui a pouquinho ele sozinho vai trazer. De Hainu, ou seja, por exemplo, nós tínhamos visto quantas vezes tinha que jejuar por derramamento de sêmen em vão? 84. Então, se vai ser 3 vezes, vai ser, na prática, 252 jejuns. 84 vezes 3. Certo? 84 vezes 3 dá 252. Então vai ter que, como diz aqui, de Hainu Reis Nun Bet, 252 vezes vai ter que jejuar. Para quê? Para espiar a Lotzat Shechvatzer Alevatará, por esta transgressão. E assim, Bechen, Beshear Hataim Vavonot. E assim, no resto das transgressões, no resto dos pecados que a pessoa possa fazer. Beatam. E qual a razão disto? Por quê? Que 3 vezes é suficiente? Se tínhamos na prática toda dúvida, comparamos com Corban Hatat ou com Corban Olá, com ofrenda de Hatat ou com ofrenda de Olá. Ofrenda de Hatat dizia, se são 10 vezes, tem que espiar 10 vezes. Se são 20 vezes, tem que espiar 20 vezes. Se são 15 vezes, espiará 15 vezes. Se é Olá, é uma por todas. Agora, 3, o que é isso? Estamos barganhando com Deus? Estamos negociando? O judaísmo não se baseia dessa maneira. Não é uma questão de negociação. Não estamos aqui barganhando com Hashem. Então, na prática, vem aqui e nos explica. O Admor Azaken diz, tem uma razão. Por quê? Que, na verdade, nos contentamos tão somente com 3 vezes de jejum. Ou, al pi ma shekatav bezohar HaKadosh sof parashat Noach, por quanto aquilo que consta no Zohar, na Kabbalah, na obra máxima da Kabbalah, chamado Zohar, que foi escrito esse livro por Rabbi Shimon Bar Yochai, onde consta lá no final de Parashat Noach, que Ivan de Barnash Kamekut Shabrichu, uma vez que a pessoa transgrediu perante Deus, certo? Ele já transgrediu, na prática, como falamos no exemplo, já sujou a roupa uma vez, já ficou uma marca avidreshimo. Ele, uma vez que desmanchou a roupa, já se impregnou. Ok? Essa tinta ou essa sujeira já impregnou no tecido. E quando chega, e quando chega depois que ele repetiu a transgressão e triplicou, ele fez uma terceira vez, tlitai. Quando ele já transgrediu por terceira vez, diz, aí o que acontece? Aí a mancha se impregnou tanto que passou do tecido de um lado para o outro, já abrangeu todo o tecido. Acabou, na terceira vez que transgrediu, o tecido ficou comprometido. Se depois ele vai transgredir uma quarta, quinta, 10ª, já manchou, não existe manchar mais. Por esta razão, que a solução que nos dá o Zohar é de jejuar 3 vezes a quantidade de jejum. Por quê? Porque o prejuízo que ocasionou na tua neshama, na tua alma, esta transgressão, este prejuízo é um prejuízo de 3 vezes. A repetição a mais, já te impregnou. Tua neshama já está manchada. Não existe manchar mais do que está manchado. Acabou. Está claro? É que nem uma pessoa coloca uma carne no fogo. Então você diz, quero bem passado. Aí você faz a carne mais um pouco. Já queimou. Agora a carne já está incomível. Passou, queimou. Ah, não, então vou deixar queimar mais. Já tá queimada. Não existe queimar mais do que queimado. Ah, mas virou carvão. Já está queimado, já está incomível. Já estragou. Não tem jeito.
Então, na prática, uma vez que estragou, estragou. Isso que nos ensina aqui o Zohar. Ok? Então, na prática, uma vez que a mancha já se impregnou totalmente com 3 vezes, então eu não preciso jejuar mais do que 3 vezes. Porque cada ciclo, de cada uma das 3 vezes do ciclo de jejum, vai me ajudar a espiar, a limpar a Neshama. E é isso que eu vou fazer. Eu vou limpar a Neshama. Cada ciclo vai ajudar a limpar uma camada diferente. Então, se 3 camadas mancharam, eu vou precisar de 3 ciclos para limpar. Espero que tenha ficado claro, mas a ideia do Admor Azaken, acho que aqui fica bem clara, bem lógica. Ficou sim, Rabino, tá ótimo. Bela explicação. Por esta razão, é óbvio que nós precisamos a quantidade de jejum de 3, multiplicar por 3 vezes. Por quê? Porque são as 3 camadas, então dessa maneira ficou claro, e o Admor Azaken nos encerrou, entre aspas, aqui todo esse assunto da ideia, nos explicando claramente. Por isso que eu dei a introdução do tecido, e para a gente entender, porque é o mesmo exemplo que ele usa aqui na frente para nos explicar. Se a gente entende como é feito na prática, da transgressão funciona, podemos entender como podemos corrigi-lo. E na prática vemos que cada um de nós devemos realmente fazer tshuva, e não é algo simples, não é algo fácil, é algo profundo, algo difícil, que devemos todos nos esforçar com isso. Alguma pergunta, alguma dúvida? Deixa eu ver se eu entendi. Primeiro, só para dizer, você falou ainda bem que não tem mulher hoje nos estudos. Na verdade, o estudo do Rumash de hoje fala sobre isso, né? Do desperdício para não ter, que ele era para ter relação com a, não lembro o nome, para poder trazer filhos descendentes do irmão que morreu. Bom, não importa. O Rumash fala de desperdição de sêmen deles, lá dos irmãos, hoje, nos estudos de hoje. Mas isso não é o caso. Me diz uma coisa. Então é o seguinte, você fez mais do que 3 vezes. Você cometeu um pecado mais do que 3 vezes. Cometeu 10 vezes. Então, você não tem mais como corrigir esse pecado, porque ele veio... Não é isso. Se você transgrediu 10 vezes, mas a mancha não ficou maior. Uma vez que manchou, acabou. 3 vezes. É isso que eu queria entender. A partir da 3ª vez, o efeito da mancha na Neshama, comparamos a Neshama com um tecido, o efeito da mancha no tecido já impregnou, mais do que isso não existe impregnar mais do que 3 vezes. É verdade, você transgrediu 10 vezes, você tem 10 contas para pagar. Mas quando você precisar limpar, ou já se você foi numa loja, vamos dizer o cara desastrado, foi numa loja de tintas, e ele passou, e ele derrubou uma lata de tinta, caiu em cima da sua roupa e manchou. Quantas latas de tinta vai ter que pagar na loja? Ele que derrubou e desperdiçou a tinta, vai ter que pagar uma lata. Se ele desperdiçou, aconteceu esse episódio tão desastrado 3 vezes, ele manchou a roupa 3 vezes e vai ter que pagar 3 latas de tinta, certo? Se ele derrubou 10 latas de tinta, quantas latas vai ter que pagar? 10 latas. 10 latas. Porém, a mancha não mudou. A mancha de 3 latas, o efeito da tinta no tecido de 3 latas de tinta ou de 10 latas de tinta é o mesmo. Entendi. Ou seja, o que você vai ter que pagar para a loja vai ser 10 latas de tinta, que são as 10 transgressões. Mas para limpar a roupa, 3 processos de lavagem vai ser suficiente. Entendi. Só para dizer que eu tô aqui, tá? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu imaginei e sabia, porque se o Mauro está aí, você está aí. Mas as mulheres de hoje, mulher também estuda Rumash. No estudo Rumash, hoje fala sobre desperdiçar, fala sobre isso hoje. Sim. Então vamos parar por aqui, pessoal. Continuamos, se Deus quiser, depois. Espero que já tenha ficado claro.